Gostaria de ler com os irmãos em 1 Reis 19, do versículo 19 ao 21. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, o pastor pela confiança mais uma vez. Quero agradecer pela vida da minha mãe, que veio ali de São Paulo, nos fez uma surpresa hoje. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Que Ele engrandeça e que eu diminua. 1 Reis 19, do versículo 19 ao 21. E a palavra de Deus nos diz assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele e tomou as juntas de boi, matou os bois e os matou. E com os aparelhos de bois cozeu as carnes, e a deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Podeis assentar, irmãos. O chamado requer renúncia. Durante o período de seca profetizado por Elias, Samaria, que era a capital de Israel, ela passava por uma crise muito grande. A fome e a miséria castigava Israel nessa época. E neste mesmo período, Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, ela manda matar todos os profetas do Senhor. Porém, Obadias, que era mordomo do rei Acabe e administrador do palácio, ele consegue esconder 100 desses profetas, de 50 em 50 em 2 covas, e os alimenta com pão e água. Obadias também ele é o responsável por intermediar um encontro entre o rei Acabe e Elias, a pedido de Elias. O rei ele culpava Elias por tudo aquilo que Israel estava passando. Porém, Elias deixou claro que a culpa daquilo que Israel estava passando era do rei e da sua família. 1 Reis 18, 17 e 18. Então disse ele, 17, e sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Então o profeta Elias, nessa conversa que ele teve com o rei Acabe, ele pede para o rei convocar toda Israel, e os profetas de Baal e os profetas de Aserá, que sentavam à mesa com Jezabel, para subir ao Monte Carmelo. Os profetas de Baal eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E quando chegou ali, o profeta Elias, ele propôs a toda Israel e aos profetas que estavam ali. Ele pediu 2 bezerros. Desses 2 bezerros, um seria apresentado como sacrifício pelos profetas de Baal, e outro pelo profeta do Senhor, que era Elias, e era o único que havia sobrado. E Elias propôs para todos ali, que o fogo que iria consumir aquele sacrifício, ele deveria surgir de forma sobrenatural. E o Deus que acendesse aquele fogo, que desse aquele fogo, seria o Deus de Israel. E todo o povo se alegrou daquela palavra. E assim foi feito. Elias propõe mais uma vez que os profetas de Baal comecem com sacrifício. E os profetas começaram. Eles cortaram os bezerros em pedaços, colocaram sobre a lenha e começaram a clamar o Deus deles, que era Baal. E clamaram da manhã até o meio-dia, e nada aconteceu. Nenhum fogo acendeu e absolutamente nada aconteceu. Elias ainda zomba deles.
dizendo para que eles pudessem clamar mais alto, gritar mais alto, porque poderia ser que o Deus dele tivesse ocupado ou até viajando. E assim eles fizeram, clamaram e nada aconteceu. No começo da tarde, Elias chama a atenção de todos. Elias pega o altar do Senhor que ele estava quebrado, ele conserta. Ele pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ele reconstrói o altar, coloca lenha, corta em pedaços o bezerro, coloca por cima e ainda pede para o povo 4 cântaros de água, para que sejam jogados sobre aquele sacrifício. E assim eles fizeram por 3 vezes. E Elias clama ao Senhor, e o fogo do céu cai e consome todo aquele sacrifício, todo aquele holocausto. 1 Reis 18, 36, 37 e 38. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abrão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheças que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E aí o povo de Israel reconheceu que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Neste mesmo dia, irmãos, Elias matou todos os profetas de Baal e todos os profetas de Aserá a fio de espada. Ele degolou todos eles. E uma grande chuva caiu sobre Israel, chegando ao fim o período de seca que havia se instalado. Quando Acabe sai do Monte Carmelo e volta para o reino em Gisrael. Quando ele chega no reino, a primeira coisa que ele faz é relatar para a esposa dele, Jezabel, tudo aquilo que havia acontecido ali no Monte Carmelo, inclusive que Elias havia matado todos os profetas. Jezabel manda um mensageiro atrás de Elias e diz para que Elias, e ameaça ele de morte. O que Elias faz? Elias foge. Depois de um dia de viagem no deserto, ele descansa debaixo de um zimbro. Ele pede a Deus a sua morte e adormece. Ele é acordado por um anjo que diz para ele assim: levanta-te e come. Quando ele olha na cabeceira de onde ele está dormindo, havia pão cozido em brasas e havia uma botija de água fresca. Ele come, bebe e volta a dormir. E novamente esse anjo acorda ele, diz para ele: levanta-te e come, que muito grande será o seu caminho. E ele levantou, comeu, bebeu, e fortificado por este alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, e aonde ele se esconde numa caverna. Irmãos, Monte Horebe, que também é chamado de Monte Sinai, foi o local onde Deus apareceu a Moisés e concluiu a sua aliança com Israel. E isso indica que a volta de um profeta leal àquele lugar era muito significativo. E ali, irmãos, Deus deu novas instruções para Elias e 3 incumbências. Primeira, ungir Azael como rei da Síria. 2, ungir Geu como rei em Israel. E número 3, ungir Eliseu como profeta em seu lugar. 1 Reis 19, 15 e 16. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também Ageu, filho de Ninsim, ungirás rei em Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abemeloá, ungirás profeta em teu lugar. Um ponto interessante no texto, irmãos, é que no comando dado por Deus, Eliseu ele é citado por último. Porém, Elias vai direto ao encontro de Eliseu. E aí nós chegamos ao versículo 19. O profeta Elias, irmãos, ao encontrar Eliseu, ele passa por Eliseu e lança a capa. E o que significa lançar a capa? Significa: siga-me, você está debaixo da minha autoridade.
Na mesma hora, Eliseu ele entendeu o seu chamado, irmãos. E assim que Elias joga a capa sobre Eliseu, os olhos espirituais de Eliseu eles se abrem. E no mesmo momento ele tem o entendimento do seu chamado. Sem hesitar, ele pede para Elias ir se despedir dos seus pais. Preste atenção, irmãos. Em nenhum momento Elias diz a Eliseu o que fazer. Elias joga a capa, Eliseu deixou as juntas de boi, o arado que ele estava trabalhando, correu após Elias, correu atrás de Elias e foi logo dizendo: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias diz para ele: vai e volta. Quando ele volta, irmãos, ele pega as juntas de boi que ele estava trabalhando, ele mata os bois, ele limpa aquela carne daqueles bois, ele pega o arado, e o arado naquele tempo era um arado de madeira, ele pega o jugo que separava os dois bois, que também era de madeira, coloca fogo, com a brasa daquela fogueira, ele faz um churrasco, chama todos que estavam trabalhando ali com ele. A palavra diz que ele era a 12ª juntas de bois, então tinham 11 à frente dele. Então, provavelmente, tinha mais 11 pessoas ali trabalhando com ele, no arado. Então, ele chama todo mundo, faz um churrasco para todos, todos comem, e depois ele se despede das pessoas e segue a Elias e serve a Elias. Eliseu prontamente atendeu e entendeu o seu chamado. E você, irmãos? E nós? Estamos preparados para receber o chamado de Deus para as nossas vidas? E se estamos preparados, será que nós estamos prontos para matar os bois e queimar o arado? Irmãos, Eliseu, ele tinha sustento. Eliseu, ele tinha um trabalho. Na verdade, Eliseu era dono do seu próprio negócio, porque as juntas de boi era dele, né? O arado era dele. O Safate, pai de Eliseu, ele era fazendeiro, então provavelmente ele era o dono da fazenda. Então Eliseu, aparentemente, ele tinha uma vida tranquila. Mesmo assim, ele não hesita ao chamado de Deus para a sua vida. E o que isso nos revela, irmãos? Nos revela desapego ao material, ao que é material, prontidão à ordem de Deus e obediência ao chamado. E como está o nosso apego naquilo que é material? Nós estamos preocupados mais com as bênçãos materiais do que com as bênçãos espirituais? Nós sabemos e ouvimos sempre o pastor falar sobre isso, que antigamente havia busca pelo batismo com o Espírito Santo, e isso são bênçãos espirituais. Só que hoje em dia parece que isso não tem mais. As pessoas estão mais preocupadas realmente com a chave do carro, as pessoas estão mais preocupadas com a chave do apartamento, e acabam esquecendo que as bênçãos mais importantes das nossas vidas são as bênçãos espirituais, irmãos. Então, irmãos, para vivermos o chamado de Deus para as nossas vidas, tem que haver renúncia. Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Quer viver o chamado de Deus para a sua vida, irmãos? Renuncie, mate os bois. Quer crescer na obra de Deus? Renuncie, queime o arado. Quer receber unção, irmãos? Renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga Cristo Jesus. Quer viver o recomeço? Abre os olhos espirituais, irmãos, e vem viver o novo com Cristo, irmãos. Renúncia não é aquilo que Deus nos pede. Aquilo que Deus nos pede é obrigação nós fazermos, pois devemos ser obedientes à palavra de Deus. Então, renúncia é aquilo que eu decido entregar por minha própria vontade. E, infelizmente, irmãos, hoje a gente não consegue viver o novo com Cristo, porque estamos apegados ao velho, estamos apegados no passado. Queremos viver o novo, abrir uma porta nova em nossas vidas, mas não queremos fechar a velha. Queremos muitas vezes servir a Deus, mas sem deixar o nosso pecado de estimação, sem romper com o velho homem
e os velhos costumes. Matar os bois, que diz aqui na palavra, irmãos, é viver o novo, é viver o poder de Deus que transforma o homem. Vida velha é arado, queimar o arado significa fechar a porta do passado. Não devemos ficar agarrados ao passado, irmãos. Devemos confiar em Deus e viver o novo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, Eliseu, ele poderia ter feito diferente. E acredito que muitos de nós faríamos diferente. Eliseu, ele podia pegar as juntas de boi, deixar guardada ali, pedir para o seu pai ali, ó, contrata uma outra pessoa para trabalhar aqui nessas juntas de bois. E o meu arado aqui, que é um arado de estimação, ele é todo customizado, eu vou deixar ele aqui guardado, vou colocar uma cobertura aqui em cima dele, e não quero que ninguém mexa. Mas não é isso que Eliseu faz. E por que ele poderia fazer dessa forma? Porque se o propósito de Deus, o chamado de Deus para a vida dele não desse certo, ele poderia voltar e o seu trabalho estaria ali, o seu negócio, o seu arado de estimação estaria ali guardado. Mas não é isso que Eliseu faz, irmãos. Eliseu, ele mata os bois e queima o arado. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo 3 coisas. Eliseu, ele confia. Sem hesitar, ele confia em Deus. Confia no chamado. Confia que Deus suprirá todas as suas necessidades. E nós, irmãos, temos confiado em Deus? Temos depositado toda a nossa confiança em Cristo Jesus? Número 2, Eliseu, ele tem fé. Eliseu, mesmo sem ter todas as respostas, na verdade ele não tinha nenhuma resposta, porque ele não havia feito nenhuma pergunta para Elias. Então, mesmo sem saber qual será o seu futuro, ele acredita na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. E a nossa fé, irmãos, como é que tem sido? Tem sido uma fé absoluta ou tem sido uma fé condicionante? Eu só tenho fé se eu recebo. Se eu não recebo, eu não tenho fé. E Eliseu, ele é obediente. A obediência, irmãos, está relacionada ao amor a Deus. Se amamos a Deus, somos obedientes à sua palavra. Somos obedientes aos seus mandamentos. Eliseu obedece sem olhar para trás o chamado de Deus para a sua vida. E nós, irmãos, temos sido obedientes a Deus? Temos sido obedientes à palavra de Deus? Temos sido obedientes aos mandamentos de Deus para nossas vidas? E você, irmão, está preparado para receber o chamado? E se você ouviu o chamado de Deus para a sua vida hoje, se ainda não ouviu, está preparado para renunciar a tudo, tomar a tua cruz e seguir a Cristo Jesus? Irmãos, nós já ouvimos o pastor Adão falar aqui algumas vezes que o chamado ele dói. Eu tive essa experiência e trouxe essa experiência para a minha vida, agora nessa semana que antecedeu a Santa Ceia. Na terça-feira, 11h30 da noite, o pastor me manda mensagem, dizendo que eu seria consagrado a diácono no sábado da Santa Ceia. Eu fiquei meio sem saber o que dizer, porque era uma coisa que eu não esperava, era uma coisa que realmente eu não estava esperando naquele momento. E assim aconteceu. Por que eu não estava esperando? Porque eu nunca me vi nessa situação que eu me encontro hoje, aqui trazendo a palavra de Deus. Era uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito, até porque assim que nós chegamos aqui, um tempo que nós estávamos aqui, a pastora foi falar comigo ali, dizendo que eu teria oportunidade. Eu falei, não, pelo amor de Deus, pastora, não, porque eu não sei falar, não quero falar, e eu não sei, não posso, e não estou preparado. E ela atendeu, e depois veio o irmão Carlos, depois de um tempo, dizendo que o pastor iria dar oportunidade. E eu mesmo assim, falei, não, porque eu não posso, mas deixa para a semana que vem. E na semana que vem aconteceu, e eu tive a oportunidade. E eu entendi, irmãos,
que não é sobre mim. Eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar de Deus. Não é sobre aquilo que eu penso, é sobre o que Deus pensa ao meu respeito. Não é sobre aquilo que eu quero, é sobre o que Deus quer para a minha vida, o propósito de Deus na minha vida. E assim aconteceu que o pastor falou isso. Só que na sexta-feira, que antecedia a Santa Ceia, eu fui trabalhar e comecei a ficar mal durante o dia. Cheguei à noite, fiquei com febre a noite inteira. E no sábado de manhã fui no médico para fazer exame, a Luciana me levou. E ali eu fiz exame de sangue e recebi uma injeção. Junto com aquela injeção veio um bálsamo do Espírito Santo na minha vida que me colocou de pé. E aqui à noite eu estava presente para concluir o propósito que Deus tinha para a minha vida. E ainda consegui ficar em pé aqui durante a ministração da palavra do pastor. Depois ainda consegui ficar de pé para servir a Santa Ceia pela graça e pela misericórdia. E fui embora, saí daqui, voltei no PS para pegar o exame, eu estava com dengue. E o sábado a noite inteira, febre, cama, domingo o dia inteiro, não queria sair da cama para nada, mas estava aqui no culto no domingo à noite. Na terça-feira, que era o dia da faxina, eu queria muito estar aqui para ajudar, mas não pude estar, porque eu estava de cama. Mas na quarta-feira eu estava aqui no culto. Quinta e sexta, no sábado de manhã que eu melhorei. E assim estava aqui presente para os 3 dias da festividade. E para concluir o propósito que Deus tinha para as nossas vidas, porque foi-me delegada algumas coisas para se fazer aqui na festividade. E pela misericórdia e pela graça eu estava aqui de pé e consegui concluir pela misericórdia de Deus. Então realmente o chamado ele dói, o processo ele dói, ser moldado dói, mudar dói, renunciar dói, abrir mão dos sonhos, irmãos, dói, se afastar de pessoas por causa do evangelho dói, a perseguição dói, a rejeição ela dói, mas para podermos viver o extraordinário em Cristo em nossas vidas, irmãos, temos que passar pelo processo, de provação para sermos aprovados. Tiago 1:12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Então o processo, irmão, faz parte do propósito. Para que eu pudesse atingir o propósito de Deus na minha vida, eu tive que passar pelo processo da enfermidade que me assolou naquele momento. Então, irmãos, eu entendi que eu só troco a cruz, que é o processo, pela coroa, que é o propósito. Então, caso contrário, não tem acordo, irmãos. Eliseu, irmãos, ele serviu como aprendiz de Elias por cerca de 7 a 8 anos. E até Elias ser levado ao céu. Quando Elias está próximo de partir, ele diz para Eliseu pedir o que quiser. E Eliseu pediu por herança a porção dobrada do seu espírito. Segundo Reis 2:9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O profeta Eliseu, irmãos, estava desejando que lhe fosse concedido o privilégio de ser o principal sucessor de Elias como profeta em Israel. E esse pedido era um pedido legítimo, que refletia o propósito soberano de Deus, que mesmo antes de Elias ter encontrado Eliseu, Deus já tinha escolhido Eliseu como profeta em seu lugar. Mas a resposta de Elias foi: coisa dura me pedistes. Se você vê o meu arrebatamento, se você presenciar o meu arrebatamento, você vai receber. Se você não presenciar, você não vai receber. Então o que Elias estava querendo dizer? Eliseu, se você permanecer no propósito que Deus tem para a sua vida, você vai receber isso que você está querendo. Se você não permanecer, você não vai receber. Segundo Reis 2:10 e 11. E disse: coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não fará.
E o que aconteceu? Sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então Eliseu, ele recebeu por herança a porção dobrada. Eliseu também ficou com o manto de Elias e deu continuidade ao ministério de Elias. Quer receber unção dobrada de bênçãos para a sua vida, irmãos? Renuncie a si mesmo. O chamado requer renúncia. Renúncia é ministério aberto. Renúncia é unção dobrada. Renúncia é autoridade conquistada. E Jesus Cristo está te chamando. Renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e siga a Cristo Jesus. Renuncie a este mundo por algo muito melhor e maior. O chamado, ele requer renúncia. O chamado de Cristo para a sua vida é hoje, é agora. Jesus te chama hoje para ser salvo. Jesus te chama hoje para ser transformado. Jesus te chama hoje para viver o novo. E Jesus te chama hoje para viver o extraordinário que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Então vem, irmãos, vem viver o novo com Cristo Jesus. O grupo de louvor, os irmãos podem se colocar em pé. Só que eu peço para que os irmãos não se dispersem, pois a mensagem ainda não acabou. Deus tem mais uma porção da palavra para cada um de nós aqui nesta noite. Amém, irmãos? Irmãos, quer viver o extraordinário de Deus para a sua vida? Renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. E por quê, irmãos? Lucas 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mateus 10, 38, irmãos, a palavra é mais forte ainda. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então é pesado isso, irmãos. Nós temos duas alternativas, irmãos. Ou nega a si mesmo, ou vive para si mesmo. Ou toma a cruz, ou nega a cruz. Ou segue a Cristo, ou segue a orientação do mundo. Abandonar o mundo, ou ganhar o mundo. Ou você perde a sua vida por ele, ou pode tentar salvar a sua vida por si só. Mas aí Cristo não tem nada a ver com isso, irmãos. Deus não vai estar nessa escolha, até porque Deus só vai estar de um lado da escolha. E Deus é Deus de renúncia. Deus, a vida cristã, o ministério, irmãos, é feito de renúncia. Eliseu renunciou à sua própria vida para viver o chamado. João 12, 25 e 26. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Tem que deixar para se tornar. Eu renuncio para poder ter, irmãos. Tiago 3,12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce, irmãos. Não podemos ser duas coisas ao mesmo tempo, irmãos. Ou somos verdadeiros, ou somos falsos. Ou amamos, ou não amamos. Ou ajudamos, ou atrapalhamos. Ou praticamos o bem, ou praticamos o mal. Ou é céu, ou é inferno. Sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, irmãos. Então devemos escolher de que lado devemos ficar. Não dá mais para ficar em cima do muro, agindo da maneira que queremos, irmãos. Temos que agir segundo a vontade de Deus Pai para as nossas vidas. Por isso, devemos escolher de que lado devemos ficar. E se nesta noite, irmãos, escolhermos seguir a Cristo, devemos renunciar às nossas próprias vontades, tomar a nossa cruz e seguir a vontade de Deus Pai para as nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Os irmãos que se sentiram que essa palavra entrou no coração, a mensagem, irmãos, é de Deus. A mensagem não é nossa. Nós aqui só somos mensageiros, irmãos. A mensagem é de Deus, a palavra é de Deus. Então, se a palavra de Deus tocou no coração de cada um,
Os irmãos que quiserem podem vir aqui à frente e o pastor irá fazer essa oração, amém, irmãos? Eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida, e essa oportunidade em nome de Jesus.